E aí, galera, tudo bem? Então, vamos começar a estudar aí a segunda parte da Revolução Russa, né? No primeiro vídeo, nós falamos ali um pouquinho sobre o czar, sobre como que era a monarquia absolutista russa, como que as pessoas viviam, né? E começamos a falar um pouquinho sobre o pensamento que influenciou lá o início da Revolução, né? Então, lembrando lá dos pontos abordados no vídeo anterior, tá? Ah, os grupos contrários ao governo do czar vão se juntar, se unir no que era chamado de Partido Operário Social Democrata Russo, né? Esse partido ele tinha ali dois grupos que compunham ele. O grupo que era conhecido como mencheviques, né, que vem da palavra minoria em russo, e os bolcheviques, que vêm ali da palavra maioria. Os mencheviques, eles eram mais moderados. Eles acreditavam o seguinte, que como a Rússia ainda não era desenvolvida, era necessário que a revolução colocasse os burgueses no poder. Com isso, os meios de produção da Rússia seriam implementados e só depois o socialismo seria colocado em prática na Rússia, tá? Ah, essas ideias não eram vistas com bons olhos pelos bolcheviques, né? Só que acontece que conforme o governo do czar vai cada vez ficando mais desastroso, a população é influenciada pelos bolcheviques, né? Começam a participar de manifestações populares, vão forçar o czar a abdicar o trono, né? E aí o parlamento assume o poder. Como o parlamento era composto por burgueses, né, por deputados burgueses na sua maioria, as ideias do mencheviques, então os mencheviques é que ficam no poder. As mudanças não ocorrem da forma que a maioria queria, né, da forma que a população queria, e o principal de tudo, eles se mantêm na Primeira Guerra Mundial, tá? Eles vão contra a vontade do povo de sair da Primeira Guerra Mundial, se mantêm na Primeira Guerra Mundial, e aí nós vamos ver que com isso os bolcheviques vão conseguir chegar ao poder. Para entender os bolcheviques, eu vou comentar com vocês aí um pouquinho sobre o Lenin, tá? O Lenin, quando ele tinha 17 anos, ele presenciou a execução do irmão dele, o Alexandre Yulanov. Ele fazia parte de um grupo, tá, niilista, tá? O niilismo russo era um movimento que descreditava todas as crenças, tá? Para eles, somente aquilo que fosse provado cientificamente deveria ser aceito. Então, eles iam contra as tradições da família, eles iam contra a aristocracia, contra a monarquia. E os nihilistas chegaram à conclusão que deveriam tomar o poder e, para isso, eles deveriam matar o czar, que na época era o Alexandre III. A tentativa fracassa, o irmão, o Alexandre Yulanov, é preso e em 1887 ele é executado. O Lenin então começa a fazer direito. Na faculdade de direito tem acesso aos pensamentos do Marx e do Engels, se torna um marxista convicto, vai para a Suíça. Na Suíça encontra outros marxistas, tá? Participa de movimentos na Rússia, tá? É, até que ele é preso na Sibéria, foge da Sibéria. E aí, quando está lá acontecendo a Revolução Russa em 1917, tá? Em fevereiro, os mencheviques assumem o poder. Em abril, os bolcheviques, que eram administrados, que eram governados pelo o Lenin manda então cria lá o que é chamado de Teses de Abril, colocando em xeque o governo dos mencheviques. Ah, acontecem alguns conflitos da população. Em novembro, o Lenin consegue organizar o chamado Exército Vermelho. E aí os bolcheviques tomam o poder, tirando os mencheviques do poder, tá? Ele, na história do Lenin, ele a partir de 1917 ele passa a ficar no controle da União Soviética, né, da Rússia. Isso até 1924. No primeiro momento ele fica como chefe de governo da República Russa, né? Chefe de governo é quando tem um parlamento, então ele fica como chefe desse parlamento, chefe desses deputados. Em 1918 é criado a República Socialista Federativa Soviética da Rússia,
fica com esse nome até 1922, e aí, em 1922 a 24 é criado a União Soviética, tendo um único partido, né? As ideias dele são conhecidas, consideradas como lenismo. Na administração, o Lenin ele vai, já de início, redistribuir as terras entre os camponeses, ele vai nacionalizar os bancos da Rússia e vai incentivar a indústria de grande escala, nacionalizando ela também, tá? Ele vai fazer um tratado com as potências centrais, vai sair da Primeira Guerra Mundial e vai criar a Internacional Comunista, que dá a ideia de dar uma revolução mundial do comunismo ser espalhado pelo mundo todo. Ele também inicia na Rússia o que é chamado de terror vermelho. Ele passa a perseguir quem pensava diferente dele, as pessoas que pensavam diferente das ideias socialistas comunistas. Ele usa a segurança estatal para isso, tá? Cria campos de concentração na Sibéria para mandar quem pensava diferente que ele para lá, tá? E durante o seu período como líder da Rússia, ele derrotou o Exército Branco, né? Que era um exército composto por anti-bolcheviques e pessoas e outras nações, outros países que lutaram contra a Revolução Russa. Ele venceu e derrotou o Exército Branco. E antes dele morrer, ele já detectava a presença do Joseph Stalin como perigosa. Então, antes de morrer, ele fez algumas ressalvas quanto ao Joseph Stalin no poder. A gente vai ver que essas ressalvas não deram muito resultado. O Lenin morre, se torna um herói, tanto que o corpo dele é embalsamado, né? Encontra-se no mausoléu na Praça Vermelha, né? E aí a Rússia então passa a ser governada pelo Stalin. Só que tem outra figura que antes de falar do Stalin nós devemos mencionar, que é o Trotsky. Ele era de origem judaica, austríaco. Com 18 anos ele foi preso pelo czar. Ele conheceu Lenin na Suíça, entrou para o partido bolchevique dos bolcheviques e foi uma figura importante da revolução, principalmente na atuação que ele tinha junto aos sovietes, tá? A ideia que ele tinha é que o socialismo ele devia ser expandido pelo mundo todo. Essa ideia era contrária à ideia do Stalin. E ele fazia sombra ao governo do Stalin. Ele era visto por muitos como quem deveria estar no poder. Assim, ele foge da Rússia, vai para vários outros países, ao ponto de mudar para o México. E aí no México ele é assassinado a mando do Stalin, tá? O Stalin, para mim, é uma das figuras mais horrendas da história da humanidade, tá? Matou tanto ou mais que o Hitler, né? O Stalin, então, ele participou de vários ataques e saques aí para conseguir fundos para o partido bolcheviques, foi preso várias vezes. Com a morte do Lenin, Stalin assume o poder, né? Ele, diferente do antecessor, diferente do Lenin, ele cria uma política centralizadora e cria o que é chamado de plano quinquenal, né? Que será cada 5 anos a economia da União Soviética está voltada para algum empreendimento específico. Então, os primeiros 5 anos ele investe em agricultura e indústria pesada. No segundo quinquênio, no caso, né, nos próximos 5 anos, ele vai investir em bens de consumo. E aí no a terceira tentativa, aí na terceira fase do plano quinquenal, vai ocorrer durante a Segunda Guerra e não vai ser colocado em prática. Mas acontece que quando começa a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética já é a terceira maior potência do mundo, tá? Ele acreditava, né, pregava que o socialismo ele tinha que estar no único país, então ele anexa todos os países ali vizinhos, tá? E cria o que é chamado de Grande Expurgo, que é a morte e exílio de quem pensa diferente dele. Vai lançar o terror aí na União Soviética. Ele vai combater o fascismo europeu, tá? Por exemplo, na Guerra Espanhola ele vai ter atuação, né? O exército da União Soviética vai ter atuação. Faz um pacto de não agressão com a Alemanha nazista, né? Que depois da Segunda Guerra Mundial a gente vai ver como que esse pacto aí funcionou, né? E depois fica marcado aí na história como o momento que o Exército Vermelho, né, com o Exército da União Soviética, invade Berlim e acaba derrotando por fim a Alemanha. Na sequência dos estudos sobre a União Soviética, vocês vão aprender aí que na sequência aí, os próximos líderes da União Soviética vão denunciar
todos os crimes que o Stalin praticou, tá? Porque devido ao momento que ele estava no poder, tinha censura e muitas das atrocidades que ele causava não saíam para o resto do mundo, né? Então, em alguns lugares do mundo ele era visto ainda de forma positiva. Então, para encerrar essa primeira parte aí, né, desses vídeos sobre a Revolução Russa e a formação da União Soviética. Então, a União Soviética ela é o conjunto desses países, né, vários países. Ah, e quando termina a Segunda Guerra Mundial, ela vai protagonizar junto com os Estados Unidos o que é conhecido como Guerra Fria, né? Que aí então nós damos sequência em nossos estudos, tá? Obrigado por assistir até o final e até os próximos vídeos.